Olá, vamos mais um vídeo de direito penal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a lei penal no tempo. A primeira coisa que é importante que a gente entenda, considerando aqui aquele conceito que eu já tratei em vídeos anteriores, de que a norma penal ela é um evento dinâmico e que de fato ela acontece em diferentes ocasiões, né, modificando-se através do tempo, primeiro, antes de qualquer coisa, considerar o momento em que o crime é praticado, para saber qual é a norma penal que está vigendo, se a norma A ou a norma B, se a norma anterior ou a norma posterior ao evento, é preciso, antes de mais nada, estabelecer quando é que o evento crime acontece. Sim, isso é importante, porque vamos considerar, por exemplo, que Tício dispare uma arma de fogo contra Mévio, no dia 1º de janeiro. Mévio é atingido por um disparo de arma de fogo, fica hospitalizado por 10 dias e vem efetivamente a morrer no dia 10 de janeiro do mesmo ano. Porém, no dia 5 de janeiro, houve alteração da norma penal e uma nova norma penal entrou em vigência, transformando o crime de homicídio qualificado, por exemplo, em crime hediondo. Então seria importante que a gente considerasse o momento em que o crime aconteceu. Será que o crime aconteceu no momento do disparo da arma de fogo ou será que o crime aconteceu no momento em que o resultado morte teve seu lugar? Então a primeira coisa que é preciso considerar é quando é que o crime se considera praticado. Quando? Ou seja, estou falando de tempo. Em que tempo o crime pode ser considerado praticado? Segundo o artigo 4º do Código Penal, nós temos que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, para efeito de considerar quando o crime foi praticado, ou seja, o tempo do crime, eu preciso considerar quando é que foi praticada a ação ou a omissão incriminada pela norma penal. É preciso considerar, então, nesse primeiro momento, que o lugar do crime não está em questão. A gente vai discutir mais para frente a questão da territorialidade, se o crime é praticado no exterior, se o crime é praticado em uma cidade ou em outra, né? Se eu disparo uma arma de fogo da cidade de Niterói e atinjo a vítima em São Gonçalo, lá do outro lado da rua. Vamos pensar que aqui eu estou falando de lei penal no tempo e não no espaço. Então a discussão aqui vai se dar no quando e não no onde. Certo, pessoal? Então sigam comigo. Artigo 4º, tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Querendo dizer com isso que o legislador brasileiro adotou a teoria da atividade, ou seja, é o momento da ação, ou seja, o momento da exteriorização da vontade do agente, quer pelo seu fazer ativo, quer pelo seu fazer omissivo, pois há crimes efetivamente que consistem na omissão, né? E há situações, como por exemplo, nas hipóteses do agente garantidor do artigo 13, parágrafo 2º, que tratam dos momentos em que a omissão é penalmente relevante, e aí efetivamente a gente vai ter que a ação ou omissão é que vão determinar quando o crime aconteceu. Aconteceu quando da ação ou quando da omissão. Certo, pessoal? Então isso é a primeira coisa que eu gostaria de ter, que vocês tivessem em mente. É um primeiro raciocínio que eu gostaria que vocês tivessem na cabeça. Não importa quando aconteceu o resultado, para efeitos de aplicação da norma penal, o que é interessante para nós aqui é o momento da ação ou da omissão. Com duas diferenças básicas aqui. Eu quero tratar dessas exceções porque, de fato, elas são importantes. A primeira delas se refere ao crime permanente. O que é o crime permanente? Via de regra, crimes permanentes são crimes que têm como característica principal prorrogarem-se no tempo. Normalmente são crimes associados a posse de materiais proibidos, como por exemplo, posse de uma arma de fogo sem autorização ou a posse de drogas com fim de traficância. E aí, efetivamente, a gente teria uma situação em que é a posse mantida da coisa, ou, por exemplo, da pessoa, no caso do sequestro e cárcere privado,
ou da extorsão mediante sequestro, situação em que um refém é retirado da sociedade, colocado em um cárcere e mantido naquele cativeiro durante um período de tempo prolongado. Nessa situação, nós estamos falando efetivamente de uma situação temporal diferente. Por quê? Porque nos crimes permanentes eu vou considerar praticado o delito no momento em que cessar a permanência. Então, pessoal, quando eu estou falando de crime permanente, ou seja, crimes que se prolongam artificialmente no tempo, uma única conduta, veja bem, por exemplo, a posse da droga para fins de traficância. Mas, se a posse se mantém no tempo, eu considero que o crime é praticado no momento em que cessa a permanência. Então vamos supor, por exemplo, a hipótese de alguém que tenha drogas ilícitas acondicionadas com fim de traficância e que efetivamente tenha sua casa invadida por policiais que estão em diligência com a finalidade de apreender aquelas drogas. Os policiais podem não ter um mandado. Eles podem não ter um mandado. E aí, efetivamente, não tendo mandado, eles não teriam licitamente como fazer uma apreensão, a menos que se tratasse de um crime permanente. Por quê? Porque eu considero praticado o crime no momento em que cessa a permanência, ou seja, no exato momento que os policiais descobrem a droga, ou seja, prisão em flagrante. Hipótese em que o tempo do crime é justamente o tempo em que cessa a permanência. E aí é muito interessante da gente considerar que nesses casos há um efeito importante trazido pela súmula 711 do STF, que esclarece que os crimes permanentes, eles têm a sua, com relação à sua aplicação, eles têm com relação à sua aplicação a pena mais grave. Né? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Ou seja, quando nós discutimos lei penal no tempo, nós temos que no crime continuado e no crime permanente, se há uma modificação legislativa no meio do caminho e aí efetivamente o crime se torna mais grave, se aplica a regra do crime mais grave. Né? E aí efetivamente, nesse caso, se existe uma norma penal mais grave e ela se torna mais branda, a situação também continua a se aplicar como crime mais grave. Então, assim, é uma súmula que vem trazer uma noção bastante incriminatória por parte do STF, dizendo que nos crimes continuados, nos crimes permanentes, existe essa situação. Então, nós já vimos que os crimes permanentes são aqueles cuja consumação se protrai no tempo, né? E é como se elas fossem se renovando a cada segundo, ou seja, ao longo do tempo, enquanto durar a permanência, ali nós teremos efetivamente a prática do delito, né? E com relação ao crime continuado, também citado na súmula 711 do STF, nós temos que o crime continuado difere do permanente, porque no crime permanente eu tenho uma conduta que se prolonga no tempo. Mas no crime continuado isso é diferente. Eu tenho múltiplas condutas da mesma espécie que são praticadas sob as mesmas condições de tempo, modo e execução. E aí a gente tem, do ponto de vista jurídico, uma ficção para concluir que as ações subsequentes, na verdade, elas são uma continuação do primeiro crime. Isso terá efeitos importantes, sobretudo em matéria defensiva. Mas nesse caso, quando existe uma série de crimes que são praticados aí digamos, num modus operandi de pequenas subtrações de dinheiro do caixa, por exemplo, ou pequenas sonegações tributárias. Para a gente mudar um pouco o foco, né, do exemplo, né? Pequenas sonegações tributárias por parte de empresários ao longo dos anos. Nós poderíamos pensar aqui numa modalidade de crime continuado, ou seja, crimes cuja operação delituosa é fictamente tratada como uma só, mas na verdade correspondendo a várias condutas. Nesse caso, eu também vou considerar praticado o delito no momento em que cessar a continuidade, ou seja, a partir do último momento da ação, o que é importante, como já vimos, para efeito de aplicação da súmula 711 do STF. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo. Como sempre, peço os feedbacks, peço os comentários, as dúvidas que eventualmente tenham, deixem aqui no canal e eu agradeço novamente a oportunidade dessa aula. Um abraço.